Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Seleção brasileira, preparação para a Copa do Mundo de 2026. Chega deixando aquele seu like, se você tiver pelo YouTube, a mãozinha que fica sempre aqui embaixo. Comenta já a tua expectativa para esse amistoso. Japão e Brasil, um Brasil totalmente modificado. Compartilhe o nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. E para retribuir tanto carinho que você nos dá, tá aí, ó, aplicativo pinta aqui no cantinho da tela, só escanear o QR Code e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, Carlo Ancelotti vai fazer muitos testes nesse segundo jogo, a começar pelo goleiro Hugo Souza do Corinthians, que vai ter oportunidade, o Paulo Henrique do Vasco da Gama também terá chance. Enfim, que tal tantas modificações para um amistoso que já vale como preparação para a Copa do Mundo 2026, Edu? Tudo bem, amigo? Olá, Fábio, abração a você, a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, né? Falando de futebol, falando da seleção brasileira. Bom, a questão da seleção brasileira, assim, eu acho que a gente tem pouco tempo para ficar fazendo tanto teste assim. Mas, em contrapartida, né? O Ancelotti levou vários jogadores lá para o outro lado do mundo, então é justo que eles possam ter uma oportunidade aí com a camisa da seleção, né? E no caso do gol, no caso do Hugo Souza, Fábio, eu acho que assim ele já está definido como um dos goleiros do Brasil. Claro, o Alisson vai ser o titular, não tenho dúvidas disso, mas eu acho que o Hugo Souza também vai ser um dos 3 goleiros da Copa. O Ancelotti aí que vem convocando muito ele, né? E pelo jeito tem gostado da presença do Hugo Souza no grupo do Brasil. E agora ele vai ter essa oportunidade até de jogar como titular, né? Lembrando que o Alisson está fazendo 10 anos no gol do Brasil. Ele que tudo indica, o ano que vem estará na sua terceira Copa do Mundo, né? Mas claro, todas essas mudanças são muito bem-vindas, porque o Ancelotti quer fechar o grupo o quanto antes. Lembrando que o Brasil tem agora esse amistoso contra o Japão, né? O Brasil que jogou muito bem na semana passada contra a Coreia do Sul. Vai ter mais 2 jogos amistosos esse ano, no mês de novembro, com seleções africanas. E aí, em março do ano que vem, enfrentará França e Croácia. E o Ancelotti já disse, né, lá na Ásia, que para os jogos do ano que vem, ele já quer ter o grupo praticamente fechado para a Copa do Mundo de 2026, a Copa do Mundo que começa no mês de junho. E uma outra novidade, podemos dizer assim, né, é que ele meio que falou, mandou um recado para o Neymar, falou, se o Neymar tiver 100% fisicamente, ele estará na Copa do Mundo do ano que vem. Mas o Neymar não tem andado 100% fisicamente há algum tempo. Deixa eu voltar na questão do goleiro, Edu. Eu acho que essa terceira vaga ela segue em aberto, porque o Bento foi inclusive o goleiro contra a Coreia do Sul e vem sendo chamado. Alisson e Ederson me parecem nomes certos, a não ser que alguma contusão tire esses caras da convocação. Agora a terceira vaga, acho que está nessa briga aí de Hugo Souza com o Bento. São 2 jogadores que vêm sendo constantemente convocados. E o Ancelotti, a gente lembra que até fizemos a live, né, de convocação dele. Ele falou: olha, no segundo jogo, o Hugo Souza será o titular porque eu quero observá-lo. Porque uma coisa é treinar, tá ali no ambiente, tal, convivendo, outra coisa é jogar, né? Tá valendo. E outros jogadores também, a prévia da seleção brasileira é Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli. Se a gente pegar esse time aí, Casemiro é nome certo, Bruno Guimarães é nome certo, Paquetá, Vini Júnior, esses caras são nomes garantidos em 2026, salvo se eles fizerem uma temporada terrível, mas esses para mim são nomes certos. Agora, a discussão é, será que o Luiz Henrique vai? O Martinelli, que tem brilhado pelo Arsenal, vai também? Enfim, eu acho que o setor de ataque também tem muita opção, hein, Edu? Não, exatamente. Bom, começando pelo meio-campo, vai. Casemiro e Bruno Guimarães, para mim, são nomes certos, inclusive para serem titulares na Copa do Mundo do ano que vem. Porque tudo indica, né, que o sistema base do Ancelotti, podemos dizer assim, vai ser um 4-2-4, né? Só que, claro, esses 4 atacantes vai ter um que vai ter que recuar um pouco mais, né?
Por exemplo, nesse jogo contra o Japão foi o Matheus Cunha, que inclusive... Contra a Coreia. Contra a Coreia, exatamente. O Japão agora o segundo jogo do Brasil lá na Ásia, né? Naquele gol do Vini, né? Aquele gol de contra-ataque do Brasil contra a Coreia do Sul, o Matheus Cunha dá uma assistência preciosíssima, né, para o Vini Júnior. Como se fosse um meia, né? Exatamente, que também conclui a jogada de forma muito excepcional. Então, assim, esses 4 ali na frente, e desses 4, 3 eu acho que vão ser titulares, né? O Vini Júnior, o Rodrigo e o Rafinha. E é claro que o Ancelotti dá toda a pinta que quando o Brasil precisar jogar um pouco mais fechado, vamos dizer assim, o Paquetá, muito possivelmente, vai ser esse terceiro homem no meio-campo. E se o Brasil for ter que ser mais ofensivo, aí sim pode entrar o Matheus Cunha, né? E aí sim a gente pode ver alguma variação. De repente, o João Pedro vai ser esse homem de referência, aí o Rodrigo, o Vini Júnior e o Rafinha vão oscilar mais, né? Vão orbitar mais em relação ao João Pedro. Tem o Estevão também, né? Que está pedindo passagem. Então, enfim, os 4 da frente ali tem muita opção realmente. Agora, para mim, o problema continua sendo esse terceiro homem de meio campo, vamos dizer assim, quando o Brasil precisar de um jogador desses, né? O Matheus Cunha, eu repito, contra... E tem muita gente diminuindo esse jogo do Brasil, nessa goleada brasileira para cima da Coreia do Sul, mas vamos lembrar que a Coreia do Sul está classificada e a Coreia do Sul sempre chega no mata-mata, né? Então, assim, claro, não é uma seleção de primeira nem de segunda prateleira, mas foi um teste importante onde o Brasil jogou e jogou muito bem, né? E aí, Fábio, a gente tem uma outra coisa que amarra tudo isso, a gente tem até uma das frases aí do Ancelotti logo depois da goleada brasileira para cima da Coreia do Sul, né? Ele resumiu o jogo da seguinte forma: foi um jogo completo da equipe. Jogamos muito bem, com e sem a bola. E quando o time entra com esse compromisso, a qualidade aparece. O jogo mostrou qualidades individuais muito importantes. E o Ancelotti está batendo nessa tecla a todo momento, que ele está muito mais preocupado com, vamos dizer assim, o espírito coletivo do Brasil. Ele não está preocupado se um jogador sozinho vai ser o melhor do mundo ou não vai ser o melhor da Copa ou não vai. Ele está falando muito dessa questão coletiva e, principalmente, ele está falando muito dessa questão sem a bola. E contra a Coreia do Sul, o Matheus Cunha jogou e jogou muito bem sem a bola. E isso ele bate muito nessa questão para que não haja nenhuma dependência. Vini dependência, Neymar dependência, caso o Neymar esteja apto, Rafinha dependência. A gente não pode realmente depender de um nome, e sim um trabalho coletivo. E aí eu concordo muito com o Ancelotti nessa questão. Apesar de não ser primeira prateleira, Edu, são seleções que estarão na Copa do Mundo, né? Vale lembrar que é uma Copa do Mundo diferente, com 48 seleções. Algumas gigantes podem ficar até pelo caminho, caso da Itália, mas aí cada um com seus problemas. Serão 12 Copa grupos sem azul, hein? Terceira Copa, o que é um absurdo, mas aí a geração da Itália tem deixado muito a desejar. Lembrando que são 12 grupos com 4 seleções, as 2 primeiras se classificam diretamente e as 8 melhores, dentre as 12, no terceiro colocado, também avançam para a 16ª de final, então terá uma fasezinha aí extra, diferente do que a gente está acostumado na Copa do Mundo. 3 países pela primeira vez vão organizar, Estados Unidos, México e Canadá, 104 jogos. Então, Edu, tem que fazer os testes mesmo, e aí já acho que até a próxima data FIFA ele já vai começar a levar aqueles que ele já está sonhando. Esses caras aqui vão estar nos meus 26, né? 26 jogadores que devem fechar a lista final do Brasil. Exatamente. Não, e a gente estava falando sobre nomes, né? Lá no ataque, por exemplo, ainda tem Igor Jesus, tem Richarlison, tem vários nomes que podem se encaixar aí nesse ataque do Brasil, né? Assim, eu não acho que o Ancelotti vai fazer algo muito disruptivo, né? Vamos dizer assim, de repente jogar com 3 volantes, jogar num 3-5-2 ou algo parecido a isso, mesmo porque o Brasil tem problemas um pouco nas laterais, né? Por exemplo, eu até gostaria de ver, de repente, e o Ancelotti conhece muito bem esse jogador, o Militão, de repente, pode ser um ala pela direita, né? Eu estou falando, claro, na defesa brasileira. E a questão do Marquinhos também, né? Até que ponto ele se encaixa aí nessa zaga brasileira,
sendo que o Gabriel Guimarães está também jogando muito bem. Se ele quiser colocar o Militão com o Guimarães, aí a posição do Marquinhos já vai ter que ser um pouco analisada. Tudo bem que o Marquinhos é o atual capitão da seleção brasileira, eu não sei se o Ancelotti vai chegar a esse ponto de sacar o capitão do Brasil. Apesar que o Ancelotti gosta tanto do Casemiro, que vai que o Casemiro vire capitão do Brasil na Copa do Mundo, né? Eu acho que ele tem perfil para isso também. Só lembrando que Rafinha e Marquinhos não estão com a seleção brasileira por estarem machucados, né? Então esses jogadores estavam de fora, ficaram de fora, mas são titulares. Marquinhos, tem que até ver se Marquinhos ou Casemiro capitão, você falou sobre isso. Rafinha é titular da seleção brasileira, né? Exatamente. E a gente tem até uma outra frase do Ancelotti, né? Só para reforçar isso que a gente está dizendo. Por exemplo, ele elogiou demais o Matheus Cunha depois da goleada. O Brasil venceu 5-0, né? A Coreia do Sul na semana passada. É evidente que o Cunha, como atacante, ajuda bastante na saída de bola. É muito móvel e não fixa a posição dos adversários. Ou seja, o Matheus Cunha realmente entregou demais nessa partida aí. O primeiro amistoso brasileiro lá em solo asiático, né? Debaixo de muita chuva, né? Na sexta-feira de manhã para a gente aqui no Brasil. Então, essa peça, e o Matheus Cunha foi essa peça, para mim acaba sendo uma coisa central na seleção brasileira agora, né? Ou seja, quem vai ser o quarto atacante, aquele atacante atrás do centroavante, vamos dizer assim, né? É claro que o Rafinha também pode fazer muito bem essa função, então vamos ver aí se o Brasil vai se acertando, né, nesse jogo aí contra o Japão e também nos amistosos, claro, do mês de novembro. Vão ser jogos na Europa, né, mas contra seleções africanas. E só lembrando, o Japão também está classificado para a Copa do Mundo, né, assim como a Coreia. Só que os últimos 3 amistosos nipônicos não foram lá essas coisas, né? O Japão empatou com o Paraguai, agora também na semana passada. Paraguai e Brasil estão fazendo uma agenda trocada, né? O Brasil jogou com a Coreia do Sul e vai jogar com o Japão, o Paraguai jogou com o Japão, agora vai jogar com a Coreia do Sul. E antes disso, lá no mês de setembro, na outra data FIFA, o Japão havia perdido para os Estados Unidos, né? Uma das seleções que é anfitriã da Copa do Mundo, né? Vai receber a Copa do Mundo do ano que vem, havia perdido por 2-0 em solo americano e havia empatado com o México em 0-0, né? Então a seleção japonesa, eu acho que a seleção japonesa vai defensivamente vai ser um teste mais importante do que foi a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul foi meio, tudo bem que os kamikazes eram japoneses, não eram sul-coreanos, mas a Coreia do Sul foi de peito aberto contra o Brasil, né? Foi para cima e assim quis fazer uma pressão muito alta. E assim que o Brasil conseguiu sair daquela primeira linha de pressão, o jogo se abriu para a seleção brasileira. E aí o talento sobressaiu, né? Exatamente. Bom, e vale lembrar ao pessoal que a gente vai ter a transmissão aqui na Flash Score, o Daniel Kaiser vai contar tudo cedinho, 7h30 da manhã, horário de Brasília. Acorda cedo. Acorda cedo, já... Bom, quem não tem um hábito, né? Quem já tem um hábito, não vai... Olha, é só ligar na Flash Score e curtir a transmissão, pronto. E aí é o hábito de ouvir um jogo cedo. Mas lembrando que depois da seleção brasileira, quarta-feira já acabou a data FIFA, tem campeonato brasileiro, cara, é no dia seguinte. Aqui no Brasil é assim, não tem tempo de descanso não, e claro, campeonato brasileiro também aqui na Flash Score. Edu, forte abraço para você, amiga, até a próxima. Valeu, Fabião, abração, meu, até mais. Valeu, até mais, muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência, não esquece, dedo no like, se está acompanhando pelo YouTube, comenta, compartilha, manda para geral e se inscreve no nosso canal. E claro, QR Code que pinta aqui no cantinho na tela é o nosso aplicativo para você ter muita informação na palma da sua mão, porque Flash Score, você lê o jogo como ninguém.